Queria convidar o pastor. Vai trazer para a gente a palavra essa noite. Orar por sua vida. Oremos. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, adoramos o teu nome. Te adoramos porque o Senhor nos salvou e nos transformou. E por isso estamos aqui essa noite. Ou talvez haja alguém aqui, ó Pai, que ainda não foi transformado por Ti. Te peço, ó Deus, que toque cada um desses corações aqui presentes. Te peço pela vida do pastor Otávio, que vai nos trazer a palavra hoje. Que o Senhor esteja usando a vida dele, usando cada uma de suas palavras para nos edificar. Que tudo que saia de sua boca glorifique o teu nome. Esteja de acordo com a tua verdade, ó Pai. Nos dê ouvidos atentos a aprender a tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus que eu te oro. Amém. Meus irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui junto com vocês para a gente meditar na palavra. E tratar sobre a teologia, não é? E a sua relação com o trabalho. Na verdade, a maneira como o cristão deve olhar para esse mundo e se relacionar com o trabalho. Eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus, se estiver com a sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Eu vou pedir também um auxílio do pessoal que está na mídia aí, para, à medida que eu for dando a palestra, e passando, tá? Primeiramente, eu só vou aqui ler esse texto, que vai ser base para a palestra de hoje. Obrigado, gente. Desde já agradeço, tá bom? A liderança, ao pastor, ao conselho, né, que está responsável pela conferência, pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? É uma grande alegria poder estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Otávio Campos, sou pastor na Igreja Presbiteriana do bairro Universitário, em Caruaru, e nós começamos um trabalho de plantação de igreja lá, há 2 anos atrás, e pela graça de Deus, nós pregamos o Evangelho, muitas pessoas se arrependeram, creram no Senhor, e alguns meses atrás a igreja foi organizada. A igreja começou na garagem, na sala da minha casa, eram 12 pessoas, 13 pessoas mais ou menos, há 2 anos atrás, e hoje nós somos mais de 300 pessoas lá no bairro Universitário, né, de membros congregando lá. E quando vocês estiverem em Caruaru, forem passar por lá, sintam-se convidados, né, todos vocês aí, para nos fazer uma visita, tá bom? É a IPBU, Igreja Presbiteriana do bairro Universitário. Eu vou lidar, irmãos, com esse tempo aqui. Eu não vou expor um texto, eu não vou pregar, tá? Mas eu vou dar uma palestra, certo? Então, vocês não vão ouvir aqui uma pregação expositiva, mas vocês vão ouvir aqui uma palestra, uma instrução teológica acerca da relação do cristão com o trabalho. Então, o tema desse momento, dessa palavra, é Cosmovisão Teológica, o chamado integral de Deus. E a gente, então, vai tratar especificamente hoje sobre 3 aspectos. Vou pedir para passar o slide só para vocês perceberem. Fundamentados nessa visão, toda a vida diante de Deus, a teologia da vocação, 3 aspectos. E aí pode passar. Primeiro, cosmovisão cristã, introduzindo o assunto. Segundo, o trabalho na narrativa da revelação. E terceiro, orare et labutare, oração e trabalho como unidade espiritual. Então nós vamos tratar especificamente desses 3 assuntos, fundamentados nessa visão geral, toda a vida diante de Deus, a teologia da vocação, compreendendo que o nosso trabalho, seja dentro da igreja, dentro das 4 paredes ou fora
das quatro paredes, é uma expressão da vocação de Deus para a nossa vida. Então, baseados nisso, vamos olhar para o texto, Colossenses 3, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos ler juntos? E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O apóstolo Paulo escreve essa carta para um grupo de cristãos que viviam na cidade de Colossos e exorta aqueles cristãos a trabalharem para o Senhor. E esse trabalho não diz respeito apenas a um trabalho religioso ou espiritual, mas um trabalho fora da igreja, um trabalho fora daquele aspecto religioso, que deve também ser feito para o Senhor. Paulo vai exortar esses crentes acerca de servirem a Deus na vocação fora da igreja, e servirem a Deus, trabalharem para o Senhor, porque havia uma falsa expectativa de que Jesus iria voltar naqueles dias, e que eles diziam então que não tinha para que trabalhar. Se Jesus vai voltar daqui a pouco, então para que trabalhar? É mais ou menos o seguinte: se o fim é a morte, para que estudar? Para que trabalhar? Para que se exercitar? Se todos vão morrer? Então havia uma expectativa falsa, na verdade, sobre a volta de Cristo, que levava eles a terem uma vida relaxada e não trabalharem. E aí o apóstolo Paulo então vai exortar aqueles crentes dizendo: não, vocês devem trabalhar, Cristo sim vai voltar, mas enquanto ele não volta, trabalhem, e trabalhem para o Senhor. E Paulo, portanto, vai encorajar aqueles cristãos, dizendo no versículo 17, o texto que lemos: tudo o que fizerdes, mas é tudo mesmo, não apenas parte daquilo que a gente faz, mas tudo que vocês realizam, fazem, sejam em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Então Paulo aqui está apresentando três aspectos. Primeiro, que aquilo que nós fazemos nesse mundo, nós fazemos da parte do Senhor, em nome do Senhor, como representantes do Senhor. Então, sobre nós pesa o nome de Cristo. Então, onde você estiver, seja no trabalho, seja na empresa, seja na universidade, na academia, seja na escola, onde você estiver, você está carregando o nome de Cristo. E tudo que você faz em nome de Cristo. Então existe um peso sobre o cristão. Você é uma cópia de Cristo e você então faz e fala sempre da parte de Cristo. Lembra da nossa identidade. Nós somos salvos em Cristo, perdoados em Cristo, redimidos em Cristo, salvos em Cristo, justificados em Cristo. Então a nossa identidade é sempre em Cristo. Eu sou em Cristo. Então Cristo não está à parte de nós, não está longe de nós. Cristo está conosco. E onde nós estamos representando Cristo. É aquilo que C.S. Lewis fala, Dizescope. Nós somos uma cópia de Jesus onde nós estamos. Daí a responsabilidade de fazer tudo em nome de Deus. A igreja é essa representação do Senhor. Nós somos a igreja, nós somos sacerdotes, nós somos luz do mundo, sal dessa terra. Então, onde nós estivermos, nós estamos representando o Evangelho, nós estamos representando Cristo, nós estamos representando a luz que outrora brilhou em nosso coração, que nos salvou, que nos redimiu. Onde nós estamos, onde nós estivermos, seja hoje, amanhã, para a semana, por toda a nossa história, nós estamos em nome de Cristo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é aquilo que nós realizamos para Cristo, porque o texto diz: seja em palavras, seja em ação. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós proferimos e realizamos para Ele. Seja no estudo, estudamos não apenas para passar, para ter futuramente um bom emprego, uma boa profissão, mas estudamos primeiramente para Ele, para a glória dEle, que foi o primeiro texto lido aqui nessa noite, que a gente come, a gente bebe para a glória de Deus. Então, tudo que a gente realiza, primeiramente, é para a glória de Deus. Veja, Deus é o nosso Criador, mais que isso, Ele é o nosso Redentor. Então, a nossa realização, seja por ações, seja por palavras, deve ser primeiramente para Ele, para a glória dEle. Então, eu trabalho na vida, digamos assim, entre aspas, porque eu vou falar sobre isso, na vida secular,
mas eu trabalho para Ele primeiramente, para a glória dEle. Eu não posso desassociar a minha vida na semana, nos dias da semana, no trabalho, no estudo, desassociar da presença de Deus, porque tudo que eu faço primeiramente é para a glória de Deus. E o terceiro aspecto você vê aí no final: fazei-o em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus e Pai. Tudo que nós realizamos, é o terceiro aspecto do texto, nós realizamos porque Deus nos concede, porque Deus nos dá. É Deus quem nos dá a aptidão para trabalhar, é Deus que nos dá a sabedoria para estudar, é Deus que dá o ar que respiramos para fazer aquilo que temos que fazer na semana. Tudo vem de Deus, tudo é por Deus e tudo é para Deus. Então a gente dá graças a Deus por tudo que nós temos. A gente dá graças a Deus pelas vestimentas, pela saúde, pelo trabalho, pela dificuldade também no trabalho, pelos estudos, pelo professor ruim, pelo professor bom, porque tudo coopera para o nosso bem. Tudo está cooperando e tudo vem da parte de Deus, e a gente, portanto, dá graças a Deus por todas as coisas que acontecem ao nosso redor e pelas possibilidades que temos de estudar, de trabalhar, de servir, primeiramente para Ele e por causa dEle. Amém? São três aspectos que a gente olha aqui do texto e a gente percebe. Primeiro, nós somos representantes do Senhor nessa terra, é em nome do Senhor que trabalhamos lá fora. Segundo, nós fazemos para o Senhor, seja por palavras, por ações, tudo é para o Senhor. E terceiro, se fazemos é por causa do Senhor. Ele é quem nos concede a oportunidade de estudar, de trabalhar, e a gente tem que ter isso na mente, tudo é para o Senhor. Para a gente então entender essa realidade do apóstolo Paulo, enxergando toda a vida diante de Deus, essa teologia da vocação, que tudo que a gente faz é em nome dEle, para Ele e por causa dEle, que são os três aspectos aqui do texto, lembra? A gente faz em nome dEle, para Ele e por causa dEle. Lembre-se sempre disso. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, ou seja, fazemos em nome dEle. Segundo, fazemos para Ele, seja em palavras, em ação, é para o Senhor. E terceiro, por causa dEle, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo vem dEle, é por causa dEle. Tendo então esses três aspectos bem definidos no texto, nós vamos então compreender essa teologia da vocação, vivendo para a sua glória, nesses três assuntos: cosmovisão cristã, porque para a gente entender esse tema é importante a gente entender uma introdução acerca da cosmovisão cristã. O trabalho, entender o trabalho da narrativa da revelação, e entender então a oração e o trabalho como uma unidade espiritual na nossa vida. Então vamos trazer uma breve definição acerca da cosmovisão cristã. Em um livro chamado Dando Nome ao Elefante, de um autor chamado James Sire, ele diz o seguinte: o conceito de cosmovisão surgiu pela primeira vez no idealismo alemão. Como tal, carrega desde o início um caráter que os cristãos, ao usarem o conceito, terão, primeiro, de ignorar ou desafiar. Por que ignorar ou desafiar? Porque todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma lente de contato que vai enxergar esse mundo. Não tem aquela pessoa neutra, eu vou enxergar através da neutralidade do coração. Não, não existe isso. Então, uma cosmovisão, ela cristã, ela vai de fato chegar para nós e a gente vai ou ignorar, achar que isso não é importante para nós, mas vamos andar de acordo com uma cosmovisão, seja ela boa ou ruim, bíblica ou não, a gente sempre vai ter uma cosmovisão e vai enxergar tudo acerca de uma fé, ou a gente vai então desafiar a cosmovisão que a gente tem, para colocá-la debaixo do crivo da palavra, para que a palavra de Deus possa então nos orientar e nos mostrar a lente de contato pelo qual nós devemos ver e enxergar o mundo. A apropriação desse conceito na teologia reformada, as nascentes da tradição de cosmovisão entre os protestantes evangélicos, pode ser traçada a duas fontes primárias, ambas fluindo dos mananciais teológicos do reformador de Genebra, João Calvino. A primeira é de James Orr. Veja, a primeira delas é o teólogo, apologista, ministro e educador presbiteriano escocês, James Orr.
E a segunda é o estadista teólogo calvinista holandês Abraham Kuyper, apropriando-se do conceito do meio intelectual mais amplo do continente europeu, dos meados do século XIX. Esses dois pensadores introduziram o vocabulário de cosmovisão no pensamento cristão reformado atual. Vamos entender, primeira definição. Veja, pode passar só para a gente entender a definição. Aquele que todo o coração crê em Jesus como Filho de Deus, está ato contínuo, comprometido com muitas outras coisas também. Está comprometido com uma visão de Deus, uma visão do homem, uma visão do pecado, uma visão da redenção e uma visão do destino humano, que só são encontradas no cristianismo. Isso forma uma visão cristã de mundo, que está em nítido contraste com as teorias desenvolvidas sobre um ponto de vista puramente filosófico ou científico. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que a cosmovisão cristã vai, então, fazer com que você olhe para todas as áreas da vida, todos os aspectos da vida, o homem, a criação, a arte, a questão de pecado, tudo através da palavra de Deus. Se a cosmovisão que você tem não for cristã, você vai ter uma outra cosmovisão, talvez filosófica, científica, que vai então nortear a maneira como você vai enxergar todas as coisas à sua volta. Abraham Kuyper, neocalvinista, que vai justamente também corroborar com esse assunto, olhando para o trabalho, para a esfera pública, para todas as coisas a partir da Bíblia, ele vai também cooperar dizendo o seguinte: não obstante toda a oposição mundana, as santas ordenanças de Deus sejam novamente firmadas nos lares, nas escolas e no Estado, para benefício do povo, para, por assim dizer, gravar na consciência da nação as ordenanças do Senhor, das quais testemunham a Bíblia e a criação, até que a nação volte a render homenagem a Deus. Então, nós percebemos aqui Abraham Kuyper dizendo o seguinte, que a fé e a revelação bíblica, ela não deve estar no campo privado, ou no campo religioso, ou no aspecto da igreja, mas a fé bíblica deve ultrapassar os limites da igreja, da eclesiologia, e chegar também na esfera pública, a fim de que o mundo, o povo, seja também redimido pela palavra de Deus. A criação, hoje, ela sofre as consequências do pecado. E a igreja, então, vem para proclamar a redenção. Não apenas a redenção da alma, mas a redenção de toda a criação. Então, toda a criação precisa ser redimida pela pregação do Evangelho. Isso não quer dizer que a gente está pensando aqui em um Estado cristão, ou em um país, digamos assim, teocrático, e não é mais democrático, não é isso. Mas é fazer com que a esfera pública, os outros aspectos da sociedade, Estado, o governo, arte, política, criação de filhos, academia, universidade, possam então sofrer ou receber as influências da nossa fé, daquilo que nós cremos, do Evangelho. Ou seja, é você viver o Evangelho não apenas na igreja, mas onde você estiver, seja na universidade, seja na escola, seja no trabalho, na poesia, na arte, na música. É exercer a nossa fé e a nossa visão de mundo em outros aspectos, nos outros aspectos da vida. Vocês estão entendendo? Por exemplo, música cristã. Música cristã não simplesmente tem que ser música litúrgica, de adoração. Mas nós podemos ter artistas cristãos, com cosmovisão cristã, fazendo música acerca da criação, do amor, dos dramas da vida, sem necessariamente ser uma música de culto, de liturgia. O que acontece muito, né, é que só pode trabalhar para Deus é trabalhar somente dentro da igreja.
Fazer música para Deus é fazer música somente para dentro do contexto de culto. Todo trabalho fora é secular. E não. Todo trabalho fora deve refletir a nossa cosmovisão cristã. Ou seja, a gente precisa olhar para fora e entender que tudo deve ser para a glória de Deus. Então eu faço música que não comprometa os princípios da cosmovisão cristã ou da palavra de Deus. Eu sou um empresário e vivo no meu trabalho para a glória de Deus. Eu sou um professor, eu sou um estudante e vou fazer de tudo para a glória de Deus. Eu vou viver nessa perspectiva e vou dar o melhor porque eu faço para Deus. Eu vou exercer minha profissão para a glória de Deus. E isso é vocação espiritual. Porque o reino de Deus não se limita a uma denominação ou a uma igreja, mas o reino de Deus vai para além das quatro paredes do templo. É você no seu trabalho, vivendo a vocação que Deus te deu para você viver, onde você estiver. Amém? Uma definição então acerca de cosmovisão. Cosmovisão é uma enunciação das crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e dão forma e sentido à totalidade da nossa vida individual e coletiva. Ou seja, a cosmovisão é uma proclamação, uma enunciação de crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada. Então, é uma crença. Segundo essa definição, todo mundo tem uma crença. Até aquele que acredita em nada está promovendo uma crença de não acreditar em nada. Isso já é uma crença. Aquele que acredita, não, eu acredito na ciência. Isso já é uma cosmovisão. Ele tem uma fé. A fé dele está na ciência. Então, cada um tem uma cosmovisão. Essa cosmovisão que é então compartilhada numa narrativa, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé, aquilo que eu falei, é uma fé, e dão forma e sentido à totalidade da nossa vida individual e coletiva, e isso vai, portanto, nortear a nossa maneira de enxergar a vida, seja em aspecto individual ou coletivo. Ela vai mudar e nos guiar a vida, essa cosmovisão. O Saire, no livro Dando Nome ao Elefante, também faz uma definição bem interessante que eu gostaria de tratar com vocês. Ele diz o seguinte: uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, do que pode ser expresso como uma narrativa ou com um conjunto de pressuposições. Então, veja, é um compromisso, orientação fundamental do coração, que pode ser expresso numa narrativa ou com um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que nós sustentamos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, é um conjunto de pressuposições que muitas vezes esse conjunto, esses pressupostos estão conscientes a nós ou parcialmente conscientes, em alguns momentos não estão. A pessoa apenas vive a vida alheia, deixa a vida me levar, mas está vivendo a partir de pressupostos, esses pressupostos que estão arraigados em uma fé, e mal sabe aquele cristão que esses pressupostos arraigados em uma fé não é na fé bíblica, mas é um misticismo, é um sincretismo, é um historicismo, cientificismo. E esse conjunto de pressuposições vai então ser a constituição básica da realidade para aquela pessoa e que vai fornecer o fundamento sobre o qual ela vai viver, se mover e existir. O que acontece muitas vezes nos nossos dias e na fé cristã é que o cristão ele professa a fé no Senhor. Ele diz que acredita no Senhor. Ele vai para o culto, adora a Deus,
e professa a sua fé no Senhor. Mas lá na esfera pública, na universidade, no trabalho, ou quando ele vai responder às perguntas últimas, às perguntas existenciais, o que ele professa não é a verdadeira fé, mas o que ele professa é o conjunto de pressuposições que fornece uma cosmovisão de vida que não é cristã. E aí existe uma dicotomia entre aquilo que ele professa e aquilo que ele realmente vive. Há, portanto, a necessidade de você entender e trazer para a sua consciência quais são essas pressuposições, ou qual é esse conjunto de pressuposições que fornecem para você a visão básica para você viver, se existir e se mover. Você precisa, então, analisar essas pressuposições e entender como isso afeta a maneira de você viver. Perceba, essa definição traz aqui 5 aspectos. Primeiro, um aspecto universal. Uma cosmovisão é um conjunto e uma orientação fundamental do coração, afeta todos. Segundo, é radical. Então, radicalmente as pessoas vão viver de acordo com essas pressuposições que são consciente ou inconscientemente da mente e do coração das pessoas. Então, isso é radical, vai radicalmente direcionar as pessoas e a maneira que as pessoas vivem. Essa cosmovisão também tem esse terceiro aspecto, hermenêutico, porque a cosmovisão vai fazer com que você leia o mundo a partir dessas lentes de contato que você vive. É religioso, porque essa cosmovisão, toda cosmovisão está arraigada ou fundamentada em uma fé do coração. E quinto aspecto é normativo, porque a cosmovisão vai ditar as normas que você vai viver, que você deve, então, viver. A gente tem, sobre o conteúdo da cosmovisão, uma articulação, onde você vai articular com a sua cosmovisão, para entender se a sua cosmovisão é realmente bíblica, cristã ou não. Primeira, uma articulação afirmativa. Uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais acerca de Deus, da metafísica, da epistemologia, da ética, da antropologia, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Eu pergunto para você, como é que você enxerga Deus? Quem é Deus para você? Quem é o homem para você? Como é que você entende o conhecimento? Como é que você enxerga o conhecimento, a ética, a antropologia, o estudo acerca do homem? Quem é que conduz você para responder essas questões? A fé cristã, realmente? A ciência? A sociologia? Quais são os pressupostos básicos que fornecem uma cosmovisão para você? Então, como você fornece as respostas, vai dizer qual é a sua cosmovisão e quais são os seus pressupostos. Existe uma articulação interrogativa, que são as perguntas. Primeira, qual é a realidade primordial? Qual é a realidade primordial? A resposta dessa pergunta vai dizer verdadeiramente em quem você crê, ou no que você crê. Qual é a natureza da realidade externa? O que é o ser humano? O que acontece após a morte? Por que é possível conhecer? Como sabemos o que é certo e errado? Qual é o significado da história humana? Então, essas perguntas vão responder para você quais são os seus pressupostos e qual é a sua cosmovisão. E tem uma abordagem da narrativa, que é uma abordagem apresentada por Hermann Doiver. Criação, queda e redenção. Como é que nós enxergamos a criação? Como é que nós enxergamos a queda? Como é que nós enxergamos a redenção? Tem uns teólogos que colocam a consumação. Entretanto, no início, os primeiros estudiosos acerca dessa narrativa, eles colocam consumação dentro da redenção, tendo em vista que a redenção é já e ainda não. Ela acontece, mas ela tem a sua plenitude no fim dos tempos. Então, é redenção do mesmo jeito. Então, como é que você enxerga criação, queda e redenção? E aí, fazendo a ligação agora com o nosso segundo ponto da palestra, que é
a relação com o trabalho na narrativa da revelação. Ou seja, como nós enxergamos o trabalho na criação, na queda e na redenção. Então, abra a sua Bíblia aí rapidamente em Gênesis capítulo 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Versículo 15. Vamos ler juntos? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, antes da queda, antes de entrar o pecado, já havia um mandato cultural, uma questão de trabalho. A questão do trabalho era aqui, conforme diz o texto, colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Então, há uma visão de trabalho desenvolvida pelo próprio Deus na criação. Deus nos criou para o trabalho, para dominar essa terra, para guardar e cultivar essa terra. Isso é bom para o Senhor. O trabalho não é ruim, mas o trabalho é bom para Deus. Faz parte da criação, da Gênesis. Então, o trabalho para Deus, primeiro, não é do diabo. Aí eu vou trabalhar, isso é do diabo. Quando chegar no céu, eu vou deixar de trabalhar. Não, o trabalho não é do diabo. O trabalho é de Deus. Só que por causa do pecado, tem gente ruim no trabalho, que dá um fardo maior para o trabalhador, não é? Mas o trabalho, em sua gênese, é uma dádiva de Deus. Ele habilita o homem, habilita a mulher, para então ter domínio sobre essa terra, guardar e cultivar. O trabalho vem de Deus. Tem a queda, ou seja, o mundo, a criação é afetado pelo pecado. Como é que é o trabalho, então, pós-queda? Olha para o texto, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Vamos ler juntos o versículo 19? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, por causa do pecado, a criação ela é afetada. Ela é manchada pelo pecado. Isso faz com que, então, a terra seja maldita por causa do pecador e do pecado. E diz a palavra, em fadigas obterás dela o sustento. Então, a fadiga do trabalho, a tristeza do trabalho, ela, aí sim, vem por causa do pecado, por causa da queda. O cansaço de obter o sustento, a tristeza, a fadiga de obter o sustento, não vem especificamente aqui da criação de Deus, mas vem especificamente aqui do pecado, da queda. Versículo 18, diz o texto, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, ou seja, haverá então intenso trabalho, intensa fadiga, e isso é um efeito da queda. O trabalho ruim, a fadiga, o suor, não torna uma isenção. Então eu não vou trabalhar. Não, a ordenança é você vai trabalhar, mas você vai ter fadiga, vai ter cansaço, e você vai ter o teu sustento do suor. Isso afetado pelo pecado. Daí, então, você tem
as grandes tragédias, né, em relação ao trabalho da história do nosso tempo, que vem especificamente por causa da queda. E nessa narrativa, então, a gente tem a redenção desse assunto. O trabalho é criado por Deus, o trabalho sofre os efeitos do pecado, e o trabalho também é redimido por Deus. Abra a sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Texto bastante conhecido, não é? Só para a gente entender o contexto, Romanos capítulo 8, do versículo 18, ele fala sobre a criação que aguarda a redenção. Veja, capítulo 8, versículo número 20, veja o texto. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, Paulo está falando dessa redenção não apenas dos eleitos, do povo, mas a redenção da própria criação. E aí ele fala sobre a criação, a redenção do povo. Veja o que diz o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui já acontece essa redenção. Os que de antemão conheceu, Deus então predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Se o homem é afetado pelo pecado e a imagem do homem é afetada pelo pecado, ele então analisa e olha e trabalha com uma visão deturpada e não divina. Agora, em Cristo, há uma recriação. O homem em Cristo, ele é recriado. Ele é uma nova criatura, ele é redimido. A imagem dele, que é afetada pelo pecado, agora é restaurada. Ele é predestinado para ser conforme à imagem do seu Filho, para refletir Cristo. E refletindo Cristo também em relação ao trabalho. Tanto é que em 1 Coríntios, o texto que foi lido aqui, tudo que a gente fizer, tudo que a gente realizar deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, porque fomos recriados, predestinados, e a imagem de Cristo agora habita em nós. O texto também que lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Ou seja, a visão do trabalho é agora redimida. E a relação do pecador em Cristo é também uma relação redimida em relação ao trabalho. Ou seja, o pecador, ele vai agora em Cristo enxergar o trabalho não pela ótica apenas do pecado, da queda, do suor do rosto, você vai ter o sustento. Não, mas ele vai agora, além disso, enxergar o trabalho dizendo, eu trabalho primeiramente para Deus. Eu sou agora restaurado em Cristo e eu sirvo primeiramente para Deus. O meu trabalho não é simplesmente porque eu passei em um concurso, porque eu sirvo ao Estado, porque eu sirvo a um patrão, porque eu delego funções àquelas pessoas que são empregadas por mim, não, mas eu realizo tudo, eu faço tudo porque primeiramente eu faço para Deus. É uma visão agora redimida. O apóstolo Paulo, ele vai ser mais específico em relação a essa relação do trabalho, de acordo com a redenção, de acordo com a nossa vida em Cristo, em Efésios capítulo 5, abra a sua Bíblia aí, ou melhor, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 5. Efésios 6, versículo 5 diz assim a palavra:
Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Ele vai dizer, você que é servo, você que é empregado, sirva não a homens, mas sirva como ao Senhor. Sirva como se você estivesse servindo ao próprio Deus. Não sirva apenas, ou não trabalhe apenas sendo visto para agradar a homens, mas trabalhe como servos de Cristo, de todo o coração, para a vontade de Deus. Então você deve enxergar o trabalho dessa forma. Se você enxerga o trabalho de uma outra maneira, os pressupostos da tua cosmovisão não são cristãos, não são bíblicos. Você tem que analisar, reavaliar. Ele vai falar agora uma palavra em relação àqueles que exercem algum tipo de autoridade no trabalho, versículo 8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, versículo 9, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com eles não há acepção de pessoas. Paulo, portanto, está dizendo que aqueles que exercem algum tipo de autoridade devem também serem servos e fazerem para o Senhor, e não simplesmente para o lucro, não simplesmente para o homem, não simplesmente para as coisas acontecerem. E deve fazer sem ameaças. A autoridade no trabalho deve ser sem ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, dos empregados, como vosso, está nos céus. Ou seja, há uma igualdade, tanto daquele que exerce a autoridade, como daquele que submete a autoridade. Há uma igualdade, porque na visão do trabalho, em Cristo, todos são iguais servindo a Deus. Cara, isso é fantástico. Porque está todo mundo no trabalho servindo a Deus. Na visão cristã é isso. Isso, portanto, vai mudar a nossa visão de enxergar o trabalho. Enxergando não por uma cosmovisão apenas do lucro, do egoísmo, ou seja o que for, mas através de uma cosmovisão especificamente cristã. Não vai dar tempo de falar tudo, mas eu gostaria de concluir. Você lembra de Daniel, o jovem Daniel que foi levado para a Babilônia, cativo, não é? Daniel trabalhou lá, trabalhou na Babilônia, trabalhou em um mundo completamente diferente do mundo que ele vivia, um mundo antibíblico, anti-Deus. Mas diz a palavra que ele e seus amigos não se contaminaram com as iguarias do rei, isto é, eles não abriram mão da cosmovisão cristã, não abriram mão da sua fé, passaram a enxergar e continuar enxergando a vida através da palavra, vivendo em santidade, e enxergando o mundo, incluindo o trabalho, de acordo com a visão de Deus. Tanto é que Daniel foi um dos grandes homens da Babilônia, onde se tornou também um dos 3 mais importantes naquele reino. Não somente no reino da Babilônia, mas também no outro reino, após a Babilônia, o reino Medo-Persa. Foi um grande chefe de Estado desses reinos. Por quê? Porque enxergava o trabalho de acordo com a visão do Senhor. Concluindo, eu vou passar alguns slides, eu vou justamente para o final, orare et labutare, oração e trabalho como unidade espiritual, porque tanto na perspectiva de Kuyper,
como nós vimos anteriormente, e de Doiver, oração e trabalho não são dois mundos, mas expressões de uma única vida diante de Deus. Nós estamos orando sem cessar. Isso não quer dizer que a gente está em um mosteiro, mas a gente está vivendo o nosso trabalho também para a glória de Deus. Por essa razão, irmãos, como declarou Kuyper, não há uma polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Só até aí. A gente deve enxergar que tudo pertence ao Senhor. E se Deus chamou você e tem habilitado você para ser um profissional na sua área, para ser um médico, um advogado, um biólogo, um professor, um advogado, um pastor, um dentista, um engenheiro, um artista, um poeta, um ator, uma atriz, seja qual for a área, que você possa enxergar isso como uma vocação de Deus e dizer: eu faço isso para o Senhor. Para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelas instruções, e nos ajuda, Senhor, a termos uma cosmovisão verdadeiramente cristã e enxergar o trabalho de acordo com a Tua palavra, vivendo o trabalho não apenas sob a perspectiva da queda, mas vivendo o trabalho sob a perspectiva da redenção. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, mais uma vez, grato a todos, grato aí à liderança, que Deus continue abençoando vocês.